As formigas estão em toda parte, no jardim, na cozinha e, claro, nas lavouras. No campo, algumas espécies podem causar grandes prejuízos, atacando plantações e até interferindo na criação de animais. Mas será que elas são apenas vilãs? Essas pequenas trabalhadoras também desempenham um papel essencial no equilíbrio ambiental, ajudando na fertilidade do solo e no controle de outras pragas. Para conversar comigo sobre o assunto, eu recebo Ana Eugênia Campos, diretora-geral do Instituto Biológico. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Nascida em Belo Horizonte, Minas Gerais, Ana Eugênia de Carvalho Campos encontrou na ciência seu caminho e no agro a sua missão. Formada em Ciências Biológicas pela UFO, mergulhou na zoologia, dedicando mestrado e doutorado na Unesp de Rio Claro ao estudo dos insetos que impactam o campo e a cidade. Seu primeiro contato com o agro veio no estágio analisando moscas em caprários. Desde então trilhou uma jornada de pesquisa e inovação. Entre estudos e pesquisas encontra refúgio no crochê. Na família, ao lado do marido e filhos, encontra a sua maior motivação. Oi, Ana, prazer te receber aqui. Oi, obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui com você. Sempre bom conhecer essas mulheres, né, potentes que estão cada vez mais abrindo espaço para outras mulheres. É verdade, tem mulheres aí poderosas, né? No agro. Vamos falar um pouquinho, né, sobre as formigas, esse inseto tão pequenininho, mas que pode fazer um grande estrago quando a gente fala da lavoura, né? Pode. São insetos sociais, têm uma vida organizada em colônias incrível. Eu estudo formigas já há algum tempo e cada vez eu aprendo mais com elas. Então, sob o aspecto que você traz agora no começo da nossa conversa, das vilãs, né? Então, sim, existem algumas espécies, especialmente as saúvas e as quenquens, que são grandes conhecidas do agricultor por causar desfolha das plantas e causa prejuízo. Se não houver controle, manejo, monitoramento, pode haver perda, muitas vezes, assim, muito significativas. Chega a 100%, se a pessoa não tiver cuidado. Existem algumas formigas que elas se associam a insetos sugadores de seiva, então cochonilha, pulgão, e elas cuidam deles, em troca do excesso de alimento que esses insetos sugam da planta, e este excesso é eliminado pelo inseto, e elas vão lá beber desse alimento açucarado e cuidam dos pulgões e das cochonilhas. E podem até dispersar para uma planta e outra. Então a gente acaba tendo aí um problema indireto da formiga numa praga que causa o problema direto. Então na lavoura é essa. Fora que todo mundo em casa já teve alguma experiência de ter formiguinha, né? Você já deve ter tido. Claro, com certeza. E quando a gente fala dessas que são maléficas, né? Dentro de uma lavoura, o que fazer para que elas não apareçam ou, se aparecerem, que isso seja rapidamente modificado? É importante a gente manter um sistema equilibrado, primeira questão. Mas o monitoramento, antes de se plantar qualquer cultura, é muito importante monitorar e fazer o controle antes do plantio. Isso é fundamental. E ao longo desse processo de plantio de muda, tomar alguns cuidados. Primeiro, monitorar sempre, fazer o controle localizado daqueles ninhos, se forem saúvas ou quenquens, que são as cortadeiras. Pode-se colocar alguns aparatos físicos nas plantas, a depender do tamanho dessa lavoura, dessa cultura, para impedir que elas subam. E esses aparatos físicos, eles são extremamente eficientes, porque eles impedem que a formiga suba e corte as folhas. E se fazer também, tomar o cuidado com esse ambiente mais equilibrado. Então, o uso sustentável de produtos, o manejo de produtos químicos, a utilização de produtos biológicos, do controle biológico, manutenção de áreas naturais ou plantas nativas nas entrelinhas do plantio. Essas tomadas de decisão, elas trazem bastante benefício para várias pragas, incluindo as formigas que são pragas da lavoura. Aí a gente falou das formigas que são pragas, né? Mas também tem aquelas que são muito importantes para o equilíbrio do planeta, né? Exatamente. Nós devemos ter aí cerca de 20 mil espécies de formigas no mundo. Aqui no Brasil, a gente deve ter aí por volta de 2.500 espécies.
E eu falei de 2 grupos de formigas na lavoura, saúva e quem-quem. Tem algumas espécies, né? Mas são 2 grupos aí de formigas que causam problema. Imagina que a gente tenha 2.500 espécies e elas são extremamente abundantes. Você tem muita formiga aí na mata, na floresta amazônica, na Mata Atlântica. Que papel será que elas têm, né? Então eu sempre gosto de dizer o seguinte: se a gente tirasse formigas e cupins da floresta amazônica, a floresta amazônica morreria, tá? Não existiria. Porque as formigas, elas, como eu falei, elas têm muita abundância, muita formiga. Elas têm um papel de aerar o solo, então elas promovem a aeração, elas incorporam nutrientes no solo, equilibram a população de outros insetos que podem ser pragas e controlam outras espécies de formigas. Então existe uma dinâmica, uma ecologia nesses locais destes organismos, incluindo as formigas, e por isso são tão benéficas. São dispersoras de sementes impressionantes. Por exemplo, na região do semiárido, há estudos que identificam que as plantas talvez não pudessem se germinar com a ausência das formigas, porque elas escarificam a semente e só por meio daquela escarificação que essa planta vai germinar. Então, o impacto delas benéfico no planeta é essencial. E isso é importante, né? Quando a gente vai lidar com um problema no campo, a gente pensar o quanto que eu tenho que interferir realmente e se precisa realmente ter aquele controle efetivo e cuidar para que esse controle seja o menos impactante possível. Quando a gente fala aí mudanças climáticas, né? Muitas mudanças acontecendo, as formigas, elas também têm demonstrado alguma mudança de comportamento, algumas têm, né, desaparecido ou outras têm aparecido. Como é que está quando a gente fala das mudanças climáticas? Um aspecto interessante de estudar a formiga é que formiga ela pode ser utilizada como bioindicadora de uma área degradada, por exemplo. E quando a gente pensa em mudança climática, existe um impacto direto nos seres vivos, sejam eles plantas, animais, os insetos são animais, micro-organismos. E as espécies de formigas, elas são caracterizadas pelo seu comportamento e capacidade de se adaptar a determinados ambientes. Então, ambientes equilibrados mantêm um grupo de espécies que está adaptado àquele ambiente equilibrado, né, em equilíbrio. Já algumas espécies conseguiram, ao longo da evolução, se adaptar em ambientes pouco equilibrados, muito perturbados. Uma fazenda, por exemplo, uma cidade. Então, elas conseguem se adaptar. Então, por isso que as formigas servem como bioindicadoras. Se você faz um monitoramento numa área que está em equilíbrio, você encontra as espécies A, B e C. A partir do momento que aquele ambiente passa a não estar tão em equilíbrio, você já não encontra mais essas espécies, porque elas não conseguem sobreviver. Então, elas são bioindicadoras. Neste caso, das mudanças climáticas, ocorrendo um impacto no ambiente, nessa estrutura de comunidades, de populações, de outros insetos, etc., passa a não existir. Então, começa a haver uma questão em cadeia. Então, se a formiga tem um determinado papel no ambiente, ela passa a não pertencer mais àquele ambiente porque ele está degradado, então você tem ausência dela. E ela é uma excelente ferramenta de estudo para medir isso. Tanto é que existem estudos de impacto ambiental que utilizam formigas como bioindicadora. Tem uma área que foi degradada, por exemplo, por uma mineradora, se plantam plantas nativas, pode-se utilizar formigas para ir medindo ao longo do tempo o quanto que aquele ambiente está equilibrado, certo? Então, você faz uma análise temporal. Então, você consegue trabalhar a formiga como bioindicadora de mudanças climáticas. E, consequentemente, de sustentabilidade, né? Com certeza. Vamos trazer aqui para o nosso caso do agro, né? Então, quanto mais equilibrado tiver esse agroecossistema, né, melhor para o produtor, porque ele vai utilizar menos produtos, esses
insetos como as formigas, elas têm o seu papel, né, de ecossistêmico, papel importante para a natureza, como a gente falou. Então, certamente, um ambiente, uma agricultura sustentável, o uso equilibrado aí de produtos químicos, o monitoramento, o manejo integrado, né, que conta tudo isso, que permeia todo esse assunto, ele é fundamental para a manutenção de uma lavoura saudável. E de uma manutenção também dessas formigas que são importantes para a saúde do solo, né? Exatamente, saúde do solo, evita que uma população de pragas, por exemplo, cresça na lavoura, né? Incorpora esse nutriente no solo. Então são organismos que a gente tem que passar a olhar. Quem não gostava muito de formiga, olha, acho que não é bem assim. Tem uma que me causa problema direto, mas a maioria delas não. Ela traz todo esse aspecto benéfico para o produtor. E o que te motivou, Ana, a estudar as formigas? Bom, eu cresci no agro primeiro, né? Então eu sempre gostei muito de natureza. Meu avô era fazendeiro, meu pai é médico, mas tem fazenda. Eu sempre cresci muito vendo inseto e animais. Quando eu era criança, tinha um programa na televisão que chamava 8800 e era um programa de perguntas e respostas. E o entrevistado, ele ia várias vezes e ele passava por cada etapa desse programa e tinha um pesquisador do Instituto Biológico, que é de onde eu trabalho, que era o Dr. Mário Altuori. Ele foi falar sobre formigas saúvas. Eu era muito criança. Eu fiquei muito encantada com esse assunto, com o Mário Altuori, ele sabia muito. Talvez isso tenha sido a primeira sementinha, claro que eu não consigo atrelar isso à minha escolha de estudo, mas eu acho que foi, né? Eu sou bióloga e tive muita afinidade com o tema de zoologia, especialmente os insetos, e fiquei muito encantada com relação aos insetos sociais, as abelhas, os cupins, as formigas. E quando eu fui fazer mestrado, eu escolhi usar as formigas como a minha ferramenta aí de estudo e me apaixonei. Muito legal, um tema super interessante que pouquíssimas pessoas hoje, né, têm acesso. Muito bom te ter aqui com a gente, obrigada pela sua participação. Um prazer, que estamos sempre à disposição. Bom, e o programa chega ao fim. Para continuar acompanhando tudo o que acontece no mundo do agronegócio, especialmente no universo da mulher, não deixe de acessar as redes sociais da protagonista, fique por dentro de conteúdos exclusivos, histórias inspiradoras e dicas práticas que vão transformar a sua jornada no campo. É fácil, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela e nos acompanhar nas redes sociais. Nos siga no Instagram, acesse o nosso site, entre na nossa comunidade do WhatsApp e aproveite para conferir todas as nossas entrevistas na íntegra no nosso canal do YouTube. A gente se vê na semana que vem, combinado? Até lá!